Oi, gente, mais um Talkscast no ar e dessa vez estou recebendo ele, que veio lá de Minas Gerais para conversar com a gente, embora a internet seja esse grande mundão que a gente tem. Eu gosto de dar essa referência. Primeiro que Minas é um lugar que não tem como a gente não gostar. Não tem como. E aí você chama um mineiro para conversar, aí fica bom demais. Oi, Thales. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Tata. Bem-vindo. Na verdade, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Vim de longe, nem tão longe assim, né? Nem tão longe assim. É um pouquinho distante, mas é um prazer imenso. Quando recebi o convite, nem pensei duas vezes. Que bom, fiquei muito feliz. E te acompanho nas redes sociais, vejo e preciso fazer um comentário, Thales. Você tem uma voz linda. Sério? Eu receber isso de você... Ninguém nunca te falou isso? Já, mas receber isso de você tem um peso maior, né? Porque a sua voz é incrível também, né? Eu vejo eu vou ouvindo os seus vídeos e eu tenho esse hábito, às vezes, de assistir algumas coisas só com os olhos fechados. Então, eu escuto muita coisa com o olho fechado. Porque dá uma outra percepção. E eu gosto muito de trabalhar essa questão da sensação, porque como eu trabalho em rádio, a gente não tem auxílio de imagem como a internet tem. Sim. Então, eu procuro sempre fechar os olhos para poder passar a mensagem, para falar, eu preciso tocar nessa pessoa de alguma forma. E aí eu assisto os seus vídeos de olhos fechados e falo, olha que timbre bonito, que colocação bonita que você tem. Parabéns. Obrigado. Fico muito feliz por isso. E no decorrer da conversa a gente pode falar sobre isso também, porque a minha voz ela não era assim. Já quero começar então. Não era assim nem de perto. Como tá? que era a sua voz? Pois me explique, me conte. Vamos lá, eu vou voltar um pouco no tempo para contar a minha história. Eu sou formado em tecnologia da informação, em sistemas de informação. Quando eu entrei para estudar tecnologia, a minha desculpa era, eu não quero mexer com gente. E eu pensava... Um computador, eu aqui... Fez raiva, troca de computador. Maravilhoso. Inicia o computador e tá tudo certo. E aí eu passei durante 7 anos trabalhando com TI. E aí a gente entrou naquela fase de 2013 e 2014, toda aquela situação no Brasil, aquela situação caótica. E ali eu vi muita gente sendo mandada embora. Só que uma pessoa dentro da minha empresa me chamou a atenção. Era o diretor, Sérgio. Por que ele me chamava a atenção? Porque a empresa naquele caos, ele chegava com uma voz, com um jeito de falar que todo mundo prestava atenção e fazia aquilo que o cara pedia. Às vezes até sem receber salário. Tá. E eu ficava assim, mas como que pode? Porque voltando um pouquinho no tempo, até chegar ao ponto de eu trabalhar com TI, a minha timidez era absurda. Então eu entrei também na área de tecnologia para poder fugir dessa socialização. Não queria mexer com gente porque eu não conseguia também. E aí na hora que eu fui vendo aquele cara conversando, eu pensei, eu quero ser igual a ele. No mínimo igual a ele. Tá. Só que eu não estava nem perto de conseguir me comunicar da forma que eles se comunicavam. E aí eu comecei a levar isso mais em consideração, que a máquina não me atraía tanto quanto a comunicação das pessoas. E ali eu realmente descobri. Não é que eu não gostava de lidar com gente, é que eu não sabia. E aí eu fugia. Nesse período, um amigo meu, que a gente saía de vez em quando, eu percebi o tanto que ele conseguia prender a atenção das pessoas também quando ia para um barzinho, para um restaurante. E eu ficava, gente, como que pode uma pessoa só prender a atenção de 5 ao mesmo tempo? Eu não consigo prender a atenção de uma. O que tem de errado comigo, né? E aí ele me recomendou, faça um curso de locução, cara, eu acho que vai te ajudar. E aí eu sempre gostava de ver as pessoas fazer aquelas imitações mais simples, só que no meu quarto, isolado. Não fazia isso em público. E eu aceitei a ideia dele porque eu estava muito insatisfeito naquilo que eu fazia. Fui para um curso de locução lá em Belo Horizonte, Escola Bete Seixas, não sei se existe mais. E pela primeira vez, quando eu cheguei naquela sala para estudar locução e comunicação, eu me senti pertencente a alguma coisa. É mesmo? Me senti estudando algo que eu gostasse de verdade. E olha que tô falando de depois de ter passado por ensino fundamental, médio, faculdade. E ali foi a primeira vez que eu falei, cara, gostei de estudar isso aí. Realmente é muito presta atenção. revelador. Muito. E olha como é que foi um sinal dentro da empresa de TI. E hoje é o que eu mais passo para as pessoas. Às vezes as pessoas elas te cobram muito por não conseguirem se identificar profissionalmente. Só que sinais são dados o tempo inteiro. É a gente que ignora às vezes. E depois daquele curso de locução, eu comecei a ler todo o comercial que eu via na rua. Começava, não sei o que, 3889, né? A gente fica assim quando a gente trabalha no rádio, né? Você sabe que eu tenho uma coisa? A gente tem alguns mercados aqui que tem escada rolante. Sim. É. Então a gente pega a escada rolante e nas paredes vem aqueles cartazes. Sim. Azeite galo de R$19,90 por R$17,90. Então eu já subo falando. Limão Tahiti de R$9,90 por R$8,55. Então eu vou lendo. E meu marido e minha filha se divertem, porque eu faço a locutora mesmo, né? E a gente começa a fazer isso o tempo todo. O tempo todo. E você fazia isso também? Total. Via um muro, aí via um texto no ônibus.
Ah, e se você precisa reformar o seu carro? E começava a falar sozinho. Eu falei, gente, mas esse trem é gostoso. Como é que eu faço agora para dar Esse sequência? trem é gostoso. Como que eu faço para dar sequência nisso? E esse mesmo amigo meu que indicou fazer o curso de locução, ele virou para mim e falou, Thales, vamos abrir uma empresa, não sabia nem o que era empresa, não sabia nem o que era CNPJ, era só um sonho, né? Vamos começar a fazer jingles para políticos, 2016. Falei, jingles? O que é isso? Jingles tem que cantar. Eu não sei cantar. Falei, não, a gente dá um jeito e consegue. A gente recebeu um primeiro contrato de um vereador da cidade. A gente vendeu, que não, vamos fazer esse jingle. Esse amigo meu virou para mim e falou, cara, eu vou ser a primeira voz e você vai ser a segunda. Gente, que audaciosos eles. Eu fiquei assim, como é que deve ser a segunda? O que é a primeira? E fomos, e assim, ficou muito ruim. Claro que ficava ruim, porque a gente não tinha noção das coisas. E ali eu fui ver que o buraco era muito mais embaixo. Era realmente, eu estava sendo guiado por um sonho, mas não tinha nenhum planejamento. Não é só chegar e fazer, porque você fez um curso de fim de semana que vai dar tudo certo. Tem toda uma jornada. Muito comum a todos nós. Exato. O buraco é mais embaixo. E aí, aquilo me desanimou muito. Olha só, na primeira tentativa eu já me desanimei. Falei, achei que era mais fácil. Será que eu vou ter que passar pela mesma jornada que eu passei para estudar tecnologia? Passar esse tempo todo estudando comunicação? Não vou não. Já estava pensando em voltar a trabalhar com TI. E esse amigo meu, o Túlio, ele foi mais ousado ainda. Ele virou para mim e falou assim, Thales, eu aluguei uma sala, tá? A gente vai começar uma web rádio. Eu falei, o quê? Você alugou uma sala? E alugou assim, de forma que eu teria que colaborar também com o aluguel. Gente, o Túlio era a sua coragem, né? Total. Uma ousadia que eu falei, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Beleza, alugou a sala um ano. Falei, agora não tem escolha. Eu vou ver o que dá para fazer. A gente inaugurou uma rádio. Olha que ousadia, né? Inauguramos uma web rádio. E aí eu sempre gosto de compartilhar que a nossa web rádio, ela tinha no início 2 ouvintes. Que era o meu celular e o do Túlio. Isso quando a minha mãe também não dava o play lá no celular dela. E ali eu fui obrigado a aprender comunicação. E é o que eu passo para as pessoas hoje. Às vezes, muita gente vê algumas situações como ameaças, quando na verdade são grandes oportunidades. Exato. Poxa, a rádio era composta pelo Thales, pelo Túlio e tinha mais uma pessoa, que era o Douglas. 3 pessoas. Se o Thales não entrasse no ar, acabou. A rádio ia acabar. Então, eu fui obrigado a entrar no ar, a fazer jogos de futebol. Eu era o repórter. E ali eu fui pegando habilidades, a minha inspiração sempre foi o Arthur Moraes da rádio de Belo Horizonte. E a gente começou mais pelo futebol amador. E começou, Tatá, não vou dizer que na brincadeira, mas era muito mais guiados por um sonho do que por qualquer outro planejamento. Só que o negócio começou a dar muito certo. Que a gente amava fazer aquilo, os nossos olhos brilhavam fazendo aquilo. E o rádio, ele tem essa magia. Tem. De quando você consegue colocar a verdade na voz, a verdade chega no coração das pessoas. E a gente conseguia fazer isso através do futebol. Com bom humor, com entretenimento. E fomos, assim, se jogando realmente durante aquela jornada. Era nas favelas, era na beirada do campo, era torcedores rivais dos 2 lados. Então, qualquer deslizezinho, ó... É um pega pra capar. Poxa vida! Já aconteceu muito de um amigo virar pra gente e falar, vocês que vão narrar o jogo, pode chamar aquele cara ali pelo apelido tal. A gente ia lá e chamava. O cara ia lá e tirava satisfação com a gente. Por que você me chamou daquele apelido? Eu falei, não, foi o cara que passou pra gente. Não, mas aquele é rival, eu não gosto daquele cara. Maravilhoso. Eu falei, gente, o que desafio que é esse? É muito. E na época eu era muito fechado ainda. Então pensa quanta pressão vinha na minha cabeça. Eu tinha que administrar aquilo de uma maneira que eu não imaginava. Então, o meu processo de evoluir na comunicação foi muito na marra por conta da rádio. Eu vou avançar um pouquinho no tempo e depois a gente pode discorrer mais sobre isso. Mas a gente começou na beira do campo. E eu fiquei na rádio até no ano passado. Até o ano passado. Quando vocês começaram? Que ano? 2017. 2017 parou o ano passado? A rádio continuou. Eu me desvinculei. E um dos jogos mais importantes que eu fiz foi Cruzeiro e Flamengo dentro do Maracanã. Que isso? Começamos na beira do gramado, de várzea. E fomos para dentro do Maracanã. Então, aquilo ali mexeu tanto com o meu emocional, a ponto de, poxa vida, o cara lá atrás ficava admirando a comunicação de um diretor, saiu dali perdido da Silva, começou ali na marra, porque um amigo dele, já aluguei, vambora. Começamos na brincadeira, no sonho.
e o negócio tomou uma proporção que eu não imaginava, inclusive a ponto de transformar a minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quando a gente toma uma atitude baseada muito no financeiro, por exemplo, como é o caso do seu amigo, do Túlio, que chegou lá e alugou a sala e jogou Total. um boleto nas tuas costas e não tem como você recuar. Exato. Você acha que quando a gente assume uma questão financeira, você acha que a gente se coloca mais, fica mais proativo do que quando a gente fica só no pensamento? Porque aí a gente começa assim, poxa, mas se eu alugar uma sala, como é que eu vou arcar? Sim. Mas se eu for comprar equipamento, como é que eu vou arcar? E aí a gente não faz. Você acha que quando a gente mete as caras, respira fundo, quantos por cento você acha que dá pra gente realizar daquilo? Tá, pela minha história, 100%. 100%. 100%. E é uma analogia, é como se você colocasse um pitbull atrás de você. Ou você corre, ou... Ele te come. Exatamente. E vai muito com a honra, mexe muito com a honra. Com a honra. Eu preciso pagar as minhas contas. Às vezes não é nem pelo que os outros vão pensar, mas é por aquilo que a gente aprendeu a ser como seres humanos. Exato. Então aquilo me tirou do lugar 100%. Foi exatamente aonde eu precisava agir para que as coisas fluíssem. E aí em outros momentos da vida aconteceram isso também. Pelo meu financeiro eu falei, cara, eu vou ter que sair do lugar. Eu sou obrigado a sair do lugar. Eu não tenho recurso. E foi nesses momentos que a minha vida foi pro caminho que ela realmente deveria. E como é que foi para você sair de funcionário? Porque essa é uma questão que pega muito as pessoas. Sim. Existe um desejo enorme de fazer alguma coisa, aí aquele sonho de fazer aquilo, ou de repente ainda nem conseguiu entender qual é o real sonho, mas fica naquela, não tô feliz aqui, como você mesmo falou, isso me incomoda, mas não consegue sair daquilo que é tão certo, que não é tão certo assim, que é um CLT, por exemplo, para empreender em alguma coisa, para buscar um novo diferencial, como você falou, eu preciso me mexer, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso fazer a vida acontecer. Exato. Qual que é o maior ponto que você destacaria para uma pessoa que está nessa situação? Não estou feliz aqui. Sei que tenho capacidade de fazer mais lá, tanto financeiramente quanto desenvolvimento mesmo, mas não tem coragem. Tá. Então, eu saí de funcionário para empreendedor e depois eu troquei de empreendedorismo. Né? Eu vou falar sobre isso também, a minha transição da rádio para fazer o que eu faço hoje. Mas quando eu era funcionário, e eu vejo que todo mundo sente isso, mas ignora. A gente sabe que a gente dá conta e que a gente não vê esse mundo por acaso. Tem algo que você faz que é diferente. A forma como você leva uma mensagem não é a forma que outra pessoa levaria, mesmo estudando tanto quanto você estudou. Eu percebia isso. Eu era tão tímido, mas eu lançava um monte de textos reflexivos para a internet que girou a internet afora. Tinha uma época da baleia azul, toda uma questão sobre isso aí, que eu escrevi um texto que girou, na época era o Facebook. Eu sabia do quanto eu conseguia, através da minha comunicação a princípio escrita, tocar o coração das pessoas. E trabalhando como analista de software, que é o que eu fazia, eu não conseguia fazer nada além de testar um sistema. Eu me sentia desperdiçado. Chegou num ponto que eu falei, eu quero estar aqui daqui 20 anos? Não. Eu quero daqui 20 anos olhar para trás e pensar, por que eu não fiz aquilo, por que eu não tomei aquela decisão? Aquilo mexia muito comigo, esses pensamentos. E na época, a minha espiritualidade era nada. Nada. Depois que virou Com um ninguém? estrondo. Nada. Zero? Era muito na obrigação. Né? Mas não tinha o sentimento, não tinha... Eu achava que era coincidência, tudo era coincidência. Tudo era coincidência. Entendi. Só que começou a me incomodar demais. E aí, respondendo até a pergunta que você fez, o que funcionou para mim, o que eu passo para as pessoas que querem se libertar hoje dessa trava é começar em paralelo. Porque às vezes existe aquela resistência, mas se eu sair daqui, como que eu vou transitar para o empreendedorismo? E é nessas horas que a minha coragem chegou quando eu vi que dava certo. Se com 20% de dedicação já estava fazendo alguma coisa girar, então peraí. Porque sair do nada também eu não recomendo, tem que ter um planejamento. Claro. A pessoa não tem estrutura emocional para aguentar essa transição. Então, fica 8 horas por dia trabalhando numa empresa, muita gente fala isso na internet e é verdade, fica mais puxado no início, mas é necessário. Faz isso em paralelo. Eu saí da empresa de TI a narrar jogo. Aí na hora que eu percebi, falei, cara, mas tá me preenchendo mais narrar jogo do que mexer com o computador. Aí a coragem veio.
para fazer essa transição. Mas a gente precisa se abrir para esses sentimentos, né? Exato, exato. E o que me fez me abrir para esse sentimento é realmente imaginar um futuro fazendo aquilo que eu fazia. Era um futuro muito sofrido. Era um futuro sem cor nenhuma. Porque eu sabia o que eu era capaz de entregar e eu não estava entregando. Engraçado, você falando isso, me veio uma imagem, aquilo que eu falei para você, né? Eu crio muitas imagens na cabeça. Você falando dessa questão de escrever os textos e esses textos rodarem a internet, me veio justamente a imagem de um poeta dentro de uma cela com uma janelinha deste tamanho, quando na verdade você tinha uma amplitude gigantesca de horizonte. E se você não se dá essa oportunidade, você fica enclausurado. Exato. E a gente perde, né? Porque eu fico imaginando quantas pessoas, Thales, tem tanta capacidade, tem tanto domínio, tem tanta habilidade. E o mundo perde porque essas pessoas não acreditam em si ou porque não tem ninguém ali para dar uma cutucada, como Exato. o Túlio chegou e falou: ó, tem que pagar o aluguel lá. Exato. E o Túlio, ele, além de ter tomado essa iniciativa, ele virava para mim e falava assim: Thales, você tem alguma coisa na sua comunicação, a sua dicção é muito boa. Aí eu me perguntava: o que é dicção? Gente, ele não sabia nada, mas ele tinha tudo. Você não sabia nada, mas você tinha tudo. Olha isso. Olha isso. Forte isso, Você é hein? tão ousado que você foi gravar jingle, você nem sabe o que era jingle. Pra quem não sabe o que é jingle, gente, são as musiquinhas dos comerciais, tipo, pipoca na panela, começa a pipocar, pipoquinha com sal. São essas musiquinhas que a gente tem dos comerciais. Isso é jingle. Ele nem sabia que ele tinha, mas ele já tinha. Fantástico. Só fui. Mas eu admito, sozinho eu não iria. E aí, passado o tempo, hoje eu entendo. Deus realmente colocou pessoas na hora certa, no momento certo, porque ele sabia que o Thales sozinho não ia tomar essa iniciativa. Se eu não tivesse recebido essa recomendação, vá lá fazer um curso. Thales, aluguei a sala. Thales, né? Talvez até hoje eu estaria trabalhando com aquilo que eu odiava. E você acha que isso parou de ser uma coincidência? Em que ponto? E passou a ser Deus falando, deixa eu mexer aqui, porque senão o Thales vai ficar aqui programando. Bom, aí a gente já entrou na caminhada da rádio. E eu comecei aí, você com toda certeza vive isso diariamente. Eu comecei a ter um programa musical. Além de fazer as narrações, eu trabalhava mais como repórter, narrar era só para quebrar galho, né? Quando um narrador não podia, eu ia lá e vamos aprender a narrar também. Mas nas programações musicais, a gente construiu a audiência do zero. Eu entrava no ar, uma web rádio, assim, na época estava no início, então não tinha aquela repercussão, o pessoal tinha que baixar o aplicativo, então era toda uma burocracia. Mas entravam pessoas. Eu falava assim, gente, da onde que tá saindo esse povo que tá me ouvindo aqui? O cara que não sabe nem o que tá fazendo aqui, tá só indo pela intuição, pelo instinto. E ali eu comecei a perceber a relação que um locutor pode criar com um ouvinte. Eu percebi que era muito mais do que pedir uma música para eu tocar. Eu comecei a perceber, Tatá, eu não sei se você... Não vou nem falar que eu não sei, eu tenho certeza que você sente isso. Que às vezes eu sentia que eu era a única pessoa que restava na vida daquele ouvinte. É uma relação meio psicológica. Psicológico. Fortíssima. Muito. Eu já recebi mensagens, não dessa forma, não exatamente desse jeito, mas que a ouvinte ela mandou para mim e eu entendi o seguinte: eu não tenho ninguém, eu só tenho a você. É você que me faz a companhia todos os dias de 3 às 4:30 da tarde. Eu fui me envolvendo com aquilo, eu falei, gente, aí eu fui entender o poder da comunicação. Aí eu fui entender o poder de você falar as coisas com o coração. Porque mais do que colocar as músicas no ar, aí eu comecei a ler os textos que eu escrevia no ar. Ah, você começou a levar isso para os ouvintes. É. E como é que foi? A aceitação foi muito boa. Pra mim, principalmente, porque eu não admiti o meu potencial. Então, na hora que eu coloquei a externalizar aquilo que eu escrevi, as pessoas falaram, Thales, que é isso, cara? Eu falei, uai. Então, existe algo dentro de mim que eu preciso cada vez mais colocar para fora. E não é pelo Thales, é mais pelas pessoas. Aí começou a entrar a espiritualidade na minha vida. A comunicação deixou apenas de ser um informativo. Eu queria levar algo além da informação. Eu queria levar a emoção junto com a informação, independente se era no jogo de futebol, se era numa apresentação de programa musical. Foi passando o tempo e aí sim eu parei de acreditar. Isso não é coincidência. Que foi no ano de 2022 que a mesma sensação que eu senti naquela empresa de TI, um desconforto horroroso de estar fazendo aquilo que eu não gostava, começou a aparecer quando eu estava na rádio. Eu falei, mas gente,
eu gosto, mas por que eu tô tão incomodado igual eu estivesse trabalhando ainda com TI? Aquilo ali começou a me incomodar, eu comecei a me perder. Eu comecei a achar que, peraí, o problema tá comigo, né? Quer dizer que a cada transição que eu fizer, eu não vou estar satisfeito com nada, tudo eu vou querer mais e mais e mais. E aí eu entrei, assim, mentalmente falando, no fundo do poço em 2022. E eu, não, eu realmente, assim, eu cresci num lar cristão, mas era mais por obrigação. Tá. E aí chegou no ponto crise de ansiedade, insatisfação demais em estar trabalhando na rádio. Porque chega num ponto que se não houver mais ousadia, a empresa dá uma estagnada. E eu tinha perdido a ousadia. A gente tinha ganhado uma proporção, mas quando se fala de rádio, existem vários processos burocráticos e uma web rádio é bem dificultada em relação a isso. A gente não tinha recurso. Eu não via mais um futuro para a rádio. E não via um futuro para mim também. E aí eu comecei a ficar muito incomodado. E aí, num determinado momento no meu apartamento, eu simplesmente botei o meu joelho no chão e falei, eu não sei mais, eu não sei nem como é que faz isso aqui, mas eu, vou recorrer a quem, de alguma forma, pode me resgatar. E ali eu tive um encontro com Deus muito forte na sala do meu apartamento, porque aí eu fui entender o que Deus já tinha feito na minha vida e eu não sabia. Eu achava que era coincidência. Eu fui olhando para minha história e fui percebendo, caramba, então isso aqui aconteceu por causa disso, 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 disso. E ali eu falei, tá, a partir de agora, então, eu vou ousar não mais querer ter o controle da situação, mas deixar a situação nas mãos de Deus mesmo. E ali, cada vez mais, o meu coração foi se abrindo e foi voltando algo que eu tinha deixado para trás e eu nem lembrava. Que escrever textos, lá em 2014, 13, ainda quando eu trabalhava com TI, dizia respeito a ajudar pessoas. Mas não era claro para mim, eu só escrevia para ganhar os likes ali e tal, mas no fundo era ajudar pessoas, sentir que eu estava contribuindo para a vida das pessoas. E aí a conclusão que eu cheguei, peraí, a comunicação transformou a minha vida, tá na hora de eu passar isso pra frente. A gente precisa ser útil. Exato. Se fez diferença na nossa vida, por que não vai fazer na vida de E outro? faz. Nossa. Aquilo começou a mexer muito comigo. Eu falei, beleza. Não é o Thales mais que vai ficar narrando jogos, é legal, é gostoso, mas eu preciso ir além. Eu preciso ensinar as pessoas a destravarem assim como eu destravei pela comunicação. E aí eu comecei, em paralelo a instruir pessoas a locução, a comunicação. E eu fui recebendo feedbacks. Cara, você me ajudou muito. Eu falei, agora eu me encontrei. Agora eu encontrei sentido. Só que não era mais pelo Thales. Eu fui entender que hoje não é o Thales que passa a mensagem. Eu sou apenas um canal. E a mensagem vem e chega a outras pessoas através de mim. E a minha vida desde então tem sido assim... Uma ousadia planejada. É muito interessante isso que você está falando, porque eu não sei se todo mundo consegue compreender, mas eu compreendo, assim, perfeitamente isso que você está falando. Porque quando a gente começa a se colocar à disposição para ser um canal de salvação, de conexão, de entendimento para as outras pessoas, tem horas que a gente até faz coisas que a gente fala, eu nem sei porque que eu estou fazendo isso, mas eu recebi essa missão e eu tenho que fazer. E comunicação tem muito disso. E esse mundo é tão maravilhoso porque antigamente a gente só tinha as cartas, né? Antigamente a gente tinha um mensageiro, depois as cartas, depois a rádio, depois televisão, cinema. E aí a gente foi crescendo e hoje a gente tem a internet que a gente consegue passar essa mensagem de onde a gente estiver. Você pode estar lá na sua cidade, eu posso estar aqui, eu estou recebendo a tua mensagem. Sim. Eu estou conectando com você, eu estou conhecendo você sem nunca ter te visto pessoalmente. E eu queria saber quantas pessoas hoje você consegue, de repente, ver que está ali te acompanhando todos os dias por conta da internet. Você tem, assim, uma base? Essa pessoa está todo dia aqui esperando um vídeo meu? Você já teve essa conexão? Tá, é difícil de mensurar, porque tem muita gente que não fala, né? Não fala. Talvez a maioria não fala. A maioria não fala. Tá acompanhando, você faz diferença na vida dela, mas ela não fala. Olha, é difícil de mensurar, mas são milhares de pessoas. Porque, bom, no total, assim, números de rede social são mais de 200 mil pessoas, juntando todas as redes sociais. Mas não é incomum de alguém me parar na rua e falar, ó, cara, e aquilo lá que você fez? Eu falei, cara, essa pessoa nunca falou nada comigo. Nunca curtiu nada, nunca respondeu nada, mas ela tá ali, acompanhando. Isso é maravilhoso, o alcance que a gente passa a ter por conta da internet. E uma coisa incrível que aconteceu também, que eu tenho no meu quarto que as pessoas chamam de quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos. Tenho lá pregado, que é onde eu quero chegar, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar.
E uma das coisas que arde forte no meu coração é realmente projetos sociais. É chegar a um ponto de estimular isso no Brasil e no mundo também. É um sonho que eu tenho. Mas esse sonho ele começou a aflorar depois que eu fui entender. Não é pelo Thales, o Thales é apenas um canal. E eu tenho lá ajudar pessoas no mundo inteiro. E aí eu coloquei lá a foto de projetos africanos que eu acho assim, incrível quando alguém se dispõe a fazer isso. E tava lá. E tá lá ainda, né? Do nada, eu entrei no meu Facebook. Eu não entrava, porque o meu Facebook ele existe por conta da conta do Instagram, que os dois são vinculados. ok. Aí, um determinado dia, foi nesse ano, inclusive, eu entrei no Facebook e fui ver lá. 40 mil pessoas. Falei, o quê? Como assim? Do nada? Como é que brotou esse monte de gente aqui? E olha que coisa. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu só conseguiria, por exemplo, ter esse alcance na África através do dinheiro. E 80% do meu público do Facebook é africano. 80? Angola, Moçambique. Na hora que eu vi aquilo, Tata, eu falei, gente do céu. Eu fui lendo os comentários, obrigado, mestre, tem me ajudado muito aqui, obrigado, obrigado, obrigado. Falei, cara, eu já tô ajudando. Eu tô esperando ter dinheiro para poder contribuir, mas na verdade a gente já pode contribuir com o simples. Aquilo ali me emocionou tanto, Tata, que eu falei, meu Deus, eu já tô ajudando e eu vou ajudar ainda mais. Tanto que tem um vídeo no meu Instagram que eu analiso a comunicação de um rapaz que ele é de Moçambique. Ele me mandou um texto no português diferente, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Minha vida vai transformar a partir disso. Eu falei, cara, olha que coisa. Pra gente, é o nosso dia a dia. Pra quem tá ali, é realmente um destrave, é uma virada de chave. Às vezes é uma direção que você dá pra pessoa que ela não estava vendo. Pra gente é só o nosso dia a dia, é óbvio. O óbvio da comunicação. Assim como muitas vezes eu assisto os seus vídeos, assisto o vídeo de outros players da internet e eu vejo coisas e falo, caramba, que legal isso aqui. Porque a gente tá ali, né, todo dia no campo de batalha, mas a gente tem que contribuir com o outro. Exato, a gente não percebe, né? Isso é muito maravilhoso. Muito, muito. E a cada vez que a gente... Não que a gente vá agir esperando esse reconhecimento. Não que a gente vá agir esperando apenas um elogio, não. Mas quando você vê que você conseguiu fazer diferença por aquilo que pra gente é comum... Peraí. Então, o meu comum já consegue ajudar muita gente. Tá na hora de alguma forma compartilhar isso. Isso entrou na minha cabeça de uma forma que hoje eu tenho um desejo ardente de estudar cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas. E como é que você foi estudar a comunicação? Você foi estudar locução, fez locução, partiu pra rádio, narrou futebol. Você ganhou dinheiro no futebol? Ah, porque assim, grande parte do dinheiro que entrava... Você pagava aluguel. Exatamente. Mas o futebol é o mais rentável. É maravilhoso. Eu tô falando mais isso rentável. porque eu conheço muitos amigos que abriram canal no YouTube, o próprio Neto, né? O Neto do Nossa. Corinthians. O Neto tá feliz da vida com o canal dele e muita gente. E futebol é uma coisa muito boa. Esporte, né? A gente tem o Cazé aí como exemplo. Sim. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque às vezes eu tenho alunos que falam, eu queria tanto fazer alguma coisa. Faça, pelo amor de Deus, testa. E quando é esporte, eu falo, faz agora, faz mesmo. Porque a facilidade que você tem de levantar isso é muito grande, porque o esporte gera. O esporte é muito Sim. positivo. E é constante, né? E é constante, não para. Não para, não para. É um desafio, porque trabalha com a emoção do torcedor. E torcedor, com a paixão, na verdade. É né? maravilhoso. Então, é muita emoção envolvida ali num simples noticiário. É. Mas, eu respondendo a sua pergunta, e aí é algo que eu me identifico com você, porque, claro que eu assisti o seu Instagram, dei uma folheada na sua história também. Quando você disse que não é ser locutora, é ser comunicadora. Ali eu fui percebendo, peraí, vai muito além. Tanto é que eu tive quase um problema vocal por achar que eu tinha que engrossar a voz quando eu entrava no rádio. Ah, pra você, aquela entonação Não, de nos meus locutor? áudios de WhatsApp era assim, você acredita? Ah, você mandava assim? Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Mas eu falo que é padaria, né? A gente chegou, por favor, me vê 10 pãezinhos. E aí tem a rotinha no final, sabe? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, porque é feio. É melhor você falar com uma voz assim, sabe? Natural, rachada, do que você falar uma voz assim. E aí você mandava os áudios assim. Mandava, deve estar salvo até hoje no telefone. Que coisa horrorosa, né? E eu forçava, eu usava muito a garganta, eu não usava o ar. Aí eu fui na fonoaudióloga, porque eu comecei a narrar jogos. Eu terminava o jogo, parecia que eu tinha batido 5 lajes. Falei, gente, que cansaço que é esse? E ela falou, você tá usando a sua voz completamente errada.
Você tá usando a garganta. Então, por quê? Porque eu entrei com essa ideia de locutor, voz grave, potência. Pra mim era isso. É um estereótipo, né? Estereótipo. Eu fui entendendo, não. Tem gente que não tem um vozeirão, mas que tem uns artifícios para poder se conectar, tem carisma para poder se conectar às pessoas. Não é locução, é comunicação. A locução pode ser uma cereja do bolo. Necessário em alguns momentos. Mas não a todo tempo. Não. E, ou seja, comunicação tem a ver com você se conectar às pessoas. Então, eu virei essa chave. Peraí, eu quero me conectar às pessoas. Eu quero que... É que eu costumo dizer até nos meus treinamentos que a comunicação ela começa dentro de quem emite a mensagem e termina dentro de quem recebe. Ou seja, as minhas experiências moldam tudo que eu estou entregando e as suas experiências moldam o seu entendimento. E eu queria entender cada vez mais sobre isso, porque eu queria me conectar a cada vez mais pessoas. Eu queria entender o porquê que algumas pessoas elas têm mais facilidade para entender de uma forma e outras não. Por que algumas são tão agressivas na comunicação e outras são bem mais tranquilas? A comunicação começou a mexer comigo. E aí você começa a perceber a comunicação dos outros. Ah, essa pessoa fala bem, mas por quê? Aí na hora que você coloca o porquê, mas por que essa pessoa prende a minha atenção? O que ela tem de bom que eu posso incorporar na minha? E tem gente que é magnético. Tem. A pessoa vai falando e você fica assim, cara, a pessoa tá mexendo ali com as suas emoções e você não tá percebendo. É um mix de carisma com técnicas também, com várias outras coisas. E ali eu desassociei. A locução, então, ela é um potencializador, ela não pode ser a minha base. Senão eu vou virar um personagem no dia a dia e eu vou perder a possibilidade de me conectar às pessoas. E eu acredito muito que quando a gente coloca a locução na frente de tudo, como você colocou aqui, ultimamente a gente vem caindo muito na descredibilidade. Eu percebo muito isso no mercado publicitário, por exemplo. Quando fala, é locutor de rádio. Eu já contei isso aqui. Vou gravar com a Tatá da Band. Ah, não, tem que ser Não, porque é locutor de rádio popular, não vai ficar legal. Quantos e quantos trabalhos a gente manda com trecho de locução sem identificar que é um locutor de rádio? Porque o estereótipo tá tão gravado na mente de todo mundo que não quer fazer. Porque acha que você vai ficar falando assim no comercial. Sim. E não vai. Você vai fazer uma comunicação adequada para aquele produto. Então, quanto mais a gente força, eu acho que mais vai ficando caricato e mais vai perdendo o valor que a comunicação poderia ter. Perfeito. Passo muito com isso. Muito. Não pode falar que é de rádio popular. Concordo plenamente. Inclusive, quem tiver interesse até de entrar na minha rede social, pode recuar os meus vídeos antigos e vejam como é que eu falava. Eu forçava a voz. Nossa. Não, eu vou ter que ir lá ver. Não, fazer uma força. Gente, hoje, né, eu trabalho aqui na rádio, aí nós vamos falar agora sobre comunicação e a voz dava embargada, aí voltava. E aí aquela coisa, quando a gente pensa em como a voz vai sair, é um bloqueio quanto à naturalidade. Acabou. É um robô. O cara tá decorando. E aí eu comecei a perceber e me incomodar. Eu falei, isso não é o Thales. Na hora que eu cheguei a essa conclusão, isso não sou eu, aí minha chave virou. Mas você tem uma coisa maravilhosa, você tá sempre buscando o melhor Thales. Sim. Você já reparou? O tempo todo você tá buscando. Não, mas aqui não é isso aqui. Não, eu tenho muito isso, que tipo assim, eu não tô feliz com isso. Meu marido fala assim, quando é que você vai estar feliz? Eu falo, não sei, eu tô sempre procurando. Isso aqui tá me deixando feliz? E é engraçado, porque eu percebo isso em você também. Não, esse aqui não é o melhor Thales. Não, esse aqui não é a melhor versão. E você tá sempre atualizando esse software de alguma forma. Isso é muito legal. Você também é muito questionador? Demais, o tempo todo. O tempo todo. Sobre tudo? Tudo. Tudo. Somos dois. O que, às vezes, dá um cansaço mental muito grande. Sim. Porque muitas vezes eu sinto isso, não sei se você, eu acho que você já passou dessa fase, mas muitas vezes eu não dou a largada, porque eu tô sempre aqui, naquela pose de pensador. Sempre pensando, e aí todo mundo já deu a largada, já foi, eu tô aqui pensando. Eu falo, mas por que o fulano foi? Por que deu certo? E eu tô aqui pensando. E isso também é muito ruim. Pensando na melhor estratégia, em qual caminho. E eu me questiono tanto que às vezes a gente se compara, não tem como. Só que a gente tem que também levar em consideração qual o grau que tá essa comparação. Né? Mas eu comecei a reparar o esforço que eu tinha no início e o esforço que outras pessoas tinham e elas tinham mais resultados. E aí eu tenho uma observação que a gente, quando quer amadurecer, até pela inveja a gente amadurece.
Que para alguns a inveja é algo destruidor e para outros pode ser um questionamento de, peraí, se eu tô incomodado com o que o outro tá fazendo é porque tá faltando algo em mim. O que essa pessoa tem que eu não tenho? E 100% das vezes era ousadia, no meu caso. 100% das vezes. Ah, porque essa pessoa ela foi, né? E eu não tô indo. Aí você fica, caramba, mas eu preciso ir, então eu tenho que ir mesmo, mas eu preciso. Exatamente isso, eu preciso. Eu não quero dar passo em falso. E quando a gente vai e não fica tão bom, a gente fala, tá vendo, não deveria ter ido. E aí você pega a chibata e você tá vendo, você não deveria ter ido. Sabe o que eu fiz numa época em que eu já fiz tratamento para perfeccionismo? Mentir. Nossa, gente, ele é pior do que eu. Você chegou a fazer isso? Não cheguei nesse nível, mas me passa o contato. Eu não cheguei ao ponto de dobrar papel para jogar no lixo. Tem pessoas Tá bom. que chegam nesse grau, né? Mas eu lembro quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, se eu escrevesse a letra A e a perninha do A meio que deslizasse de forma errada, eu rasgava a folha e reiniciava. E foi assim durante toda a escola. Nossa, que sofrimento. Foi horrível. Chegou um ponto que isso aí me travou de uma forma que a rádio me ajudou muito, igual eu falei. Eu era obrigado porque ao vivo não tem dessa, né? Errou, já foi. Não tem. Foi. Errou, já foi. Eu comecei a errar de propósito. Mas errar de uma maneira que não me comprometesse a outra pessoa. Então, supondo, eu escrevi alguma coisa errada, fechava o caderno e jogava o caderno pra lá. Eu comecei a fazer essas coisas. E, naturalmente, eu fui percebendo que, peraí, eu tô errando e o mundo tá girando do mesmo jeito. Poxa, eu não sou tão importante assim a ponto do meu erro acabar com a humanidade. Eu fui me aceitando aos pouquinhos. E a rede social me ajudou muito nisso. Eu escrevi algumas coisas erradas, postava. Vem. Doía, mas doía muito, mas eu postava. Isso foi me libertando aos pouquinhos, esse perfeccionismo. Que me interferia nessa ousadia que hoje eu tenho. Claro que não tão perto de onde eu pretendo chegar ainda. Mas hoje eu tenho essa ousadia de, poxa, não, eu preciso ir? Cara, vambora. Igual, estar aqui. Eu saí lá onde Judas perdeu as botas, estou aqui por quê? Porque eu sei que é algo maravilhoso e está sendo maravilhoso. Em outros momentos eu falei, ó, deixa aparecer um do lado aqui de casa, aqui, que eu só atravesso a rua. Ela sim. A gente fica meio acomodado também, porque sair da zona de conforto dói. Porque a gente vai precisar se expor. Porque aí virão várias perguntas. Será que eu estou preparado? Será que não é um passo muito grande? Será que não é melhor eu começar menor? E a gente vai se apertando o tempo todo. E o medo de comprometer o que a gente já construiu. É. E eu penso da seguinte forma, é uma reflexão que eu tive, que a gente se pergunta tanto que a gente chega a reflexões assim, nossa, que coisa, né? Que ousar sair da zona de conforto dói, porque a gente está mostrando para o nosso cérebro, a grosso modo aqui, que a gente está indo para um lugar novo. E ir para um lugar novo é ameaçador. Ou seja, é um sistema para te proteger, para você não correr riscos, inclusive, de perder a vida. Só que à medida que você vai treinando o seu cérebro de, meu amigo, não, isso não tem a ver com medo de perder a vida, isso tem a ver com o meu propósito de vida. Na hora que o seu cérebro começa a agir a seu favor, aí ninguém segura, é impressionante. As coisas começam a acontecer, tudo vai fluindo. Os seus medos, eles vão chegar e eles têm que chegar realmente, mas eles não te paralisam mais. Eles não têm o poder de te... Então, hoje, se aparece uma grande oportunidade para mim, eu penso muito, mas não me trava. Mas até chegar nesse ponto também, não é fácil. É realmente estar ligado a uma vontade muito maior que vai além de... Não é só pelo Thales, é pelos outros. É pelo que eu vim fazer no mundo. É o que hoje me guia. Tanto é que a pessoa me elogia e fala, obrigado, fico muito feliz. Mas não é aquele elogio que lá atrás... Opa! É isso aí. Obrigado, prazer. É porque o propósito foi encontrado. A conexão foi feita. Entendeu o porquê tá fazendo. É. E tem alguém na internet hoje que você olha e fala, isso aqui é um bom comunicador? Um bom comunicador? É. Tá. Inegavelmente, eu acho que a pessoa mais odiada do Brasil hoje em dia, mas é o Pablo Marçal. Tinha certeza. Não tem condição. Não tem condição. Você falou a questão do errar. A hora que você falou a questão do errar, e eu fiz muito isso, errava de propósito, porque eu queria treinar o meu jogo de cintura para não ficar refém de mim mesma. Então eu errava ao vivo, justamente para treinar, tipo, a risadinha, treinar. Ô, gente, nossa, esse computador hoje não tá querendo ir. Ah, não, o computador, tá todo mundo esperando a música. Vai, computador, vai. Então eu fazia isso de propósito. Então eu vejo alguns cortes do Marçal em que ele pega situações vexaminosas contra ele e ele posta. Isso.
E ele posta, e tudo ele usa. Ele não desperdiça material. É Eu acho impressionante. aquilo inacreditável. Ame ou odeie, mas é fato. É o que eu gosto de falar também, que muita gente, mas eu odeio o cara. Tudo bem. Se eu odeio o cara, vamos supor que a pessoa odeia o Pablo Marçal. Eu admiro ele realmente como comunicador também. por tudo que ele tem feito. Tá, mas supondo que a pessoa odeia o Pablo Marçal. Inegavelmente, toda pessoa que ganha a notoriedade que ele ganhou, ela tem algo de diferente na comunicação. Vamos falar de comunicação. Então, se você odeia ele, entenda o que ele tem que te prende a atenção ou prende a atenção de milhões de pessoas e use para que você possa entregar o que? A sua mensagem. O problema é que as pessoas não gostam. Não aprenda com seus inimigos também. Por que ficar nessa de, eu não gosto, ok, mas dá para aprender com todo mundo, que é inclusive uma das coisas que ele fala. Ele é intencional em tudo. E na grande maioria das vezes, o que faz com que as pessoas não se comuniquem bem é a falta de intencionalidade. Por que eu estou falando isso? O que eu quero causar nas pessoas? Então, tem horas que eu sento ali e falo, eu vou analisar a comunicação desse cara. Eu falo, gente, não tem base. É um raciocínio muito rápido, muito rápido. E uma coisa que me chamou muito a atenção é o quanto ele ouve. Isso. Ele ouve muito. A gente está conversando e normalmente a gente está pensando na próxima pergunta, na colocação que eu vou fazer dentro desse assunto que você está fazendo. Ele não, ele para, ele presta atenção em toda a frase. E eu observei isso dentro dos debates. A jornalista falando 2 bilhões de reais, o número está errado. Sim. Não, o número está certo. Não, o número está errado. Você falou 2 bilhões de reais, são 2 bilhões de dólares. Ele ouve cada centímetro, cada palavra. E isso é um grande aprendizado para a gente. Exato. Teve a situação da jornalista que errou a pronúncia de uma palavra também. Ele foi lá e corrigiu ela. Ele entende que ficando totalmente ativo em cada uma das palavras que são usadas pela pessoa, ele pode usar aquilo a favor dele. Então, é a escuta ativa. A escuta ativa. Todo ótimo comunicador, antes de qualquer coisa, tem que ser um ótimo ouvinte. Para você encaixar os argumentos na hora correta. Para você não trocar os pés pelas mãos e falar alguma coisa que não tem nada a ver com o contexto. Então, são todas as estratégias que um bom comunicador deve ter, ele aplica de uma forma que é diferente. E ele está chegando aonde ele está chegando, não é à toa, claro que não é à toa. Imagina. E a gente fala do Marçal, mas tem vários outros ali que se comunicam bem, mas no caso dele é o falar com o coração. Mas eu não acredito nele, mas ele acredita tanto naquilo que ele está falando que você fica assim, gente, é verdade, será? Por quê? Porque coloca energia na fala, verdade, fala com o coração. Acho que essa nossa indignação vem muito do... Esse cara teve coragem mesmo de falar isso. A cara dele nem ardeu. A gente poda tanto a nossa comunicação, os nossos gestos, a nossa maneira, a gente se esconde tanto, que quando a gente vê alguém fazendo, a gente fala, não é possível. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Eu olho muito pra ele e vejo... Ele teve coragem de fazer isso. Ele teve coragem de se expor. Ele teve coragem de ser ridículo nessa situação. Ele teve coragem de tomar hater até não querer mais. E tá tudo certo. Normal, a vida que segue. Normal, próximo. Tá tudo certo aí. Ele pedindo oração pro Silas Malafaia. O Silas Malafaia descendo a lenha nele. Gente, vamos orar pelo Silas Malafaia. Falei, não é possível. Não é impressionante. possível. É impressionante. Revela a nossa covardia. Isso revela a nossa covardia. Por isso que eu gosto muito de aprender. E sempre falo isso para os meus alunos. Se você não gostar de alguma coisa, se aprofunde nisso. Porque ali você vai aprender alguma coisa muito interessante. Porque é muito fácil, né? Eu gosto de você, então eu só foco em você. Sim. Mas aquilo que me incomoda, a gente não vai sair do lugar. Se a gente simplesmente só focar naquilo que a gente gosta. Então, você fala, aquilo te incomodou? Alguém te incomodou? Foca nessa pessoa. Alguma coisa ela vai te passar. Exato, perfeito. Dando um exemplo simples, até linkando essa situação, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu comecei a ficar muito incomodado com quem postava demais. Você acredita? É sério? Eu falava, gente, mas por que eu tô ficando incomodado? A pessoa não tá fazendo nada de ruim. Por que... Sabe quando você clica no story? Não, quero ver isso. Quero ver isso. Eu fui entender porque ela estava fazendo aquilo que era para eu estar fazendo. Olha só, é simples. A pessoa está revelando a minha falta de ação, a minha covardia. É o que a Tatá falou. Tá incomodando? Tem algum código ali, tem alguma coisa que você pode extrair para tirar a sua vida do lugar, no bom sentido. Você posta quantos vídeos por dia hoje? Hoje eu posto um conteúdo por dia. É mesmo? A impressão que eu tenho é que você posta mais. Sério? Isso no Story, no Feed? No Reels. Não, por dia. Olha só,
O volume tá bom, a impressão que eu tenho é que é mais de um por dia. É um por dia. Mas até chegar nesse ponto também demorou um pouquinho. É sofrido. É um trabalho muito... É. Nem todos os dias você vai estar com criatividade. Às vezes você tem que realmente roubar como um artista. Você entra na internet e vê um conteúdo legal. Fala, não, vou adaptar pro meu. E aí você coloca a sua essência no conteúdo. Então você vai criando formas ali de preencher a sua rede social. Mas é um aprendizado realmente. No início dá uma travada, mas depois você vai soltando. Ah, isso aqui vira conteúdo. Ah, isso aqui dá um outro conteúdo. E na hora que você assusta, ó, tem um por dia. Gente, trabalhar numa empresa é a coisa mais fácil do mundo. Agora, trabalhar na sua rede social é carregar saco de cimento nas costas, porque é muito cansativo no começo. Você pensar no conteúdo, você editar o conteúdo, você colocar legenda, você pensar em tudo, é muito cansativo, não é, Thales? Muito cansativo. E além de tudo, a grande sacada da rede social é o timing post. Poxa, teve a situação de ontem Da a cadeira. cadeirada. Tem gente agora falando de todas as formas disso. Então, isso é o timing post, é você pegar uma situação atual e converter para o seu nicho. Só que como que você, às vezes, na sua rotina pesada, você vai ter um tempinho ali para, nossa, eu vou ter que parar para poder gravar um conteúdo para falar sobre isso. Então, é um grande desafio. Você se sente bem fazendo isso? Às vezes eu me sinto meio oportunista. Pegando esses É, timing eu post. não vou entrar nessa. Burrice, gente. Burrice, porque tem que pegar a onda sim, tá? Mas eu tenho ainda essas frescuras às vezes, sabe? Eu não vou usar, sei lá. Eu não sei, eu talvez. Não, eu sei sim. Às vezes é a preguiça de pensar no conteúdo. Como é que eu vou adaptar isso aqui? Você costuma usar? No início, eu me sentia mal. Olha lá, tá vendo? No início, eu me sentia mal. Eu vou admitir, eu me sentia mal. Falei, olha que oportunista que eu tô sendo também, cara. Mas depois eu fui entender o seguinte, não, peraí. O meu início de produção é uma onda que eu tô pegando. Mas a minha finalidade é a mesma, é ajudar a gente. Então, e aí eu fui entender, não, peraí, eu vou falar dessa coisa que aconteceu ontem, mas a finalidade é o quê? Alguém receber a minha mensagem e ter algum tipo de melhoria, ter algum tipo de transformação. Então, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só tô pegando uma onda, mas a minha finalidade não é prejudicar ninguém, é ajudar. Aí eu comecei a me libertar dessas coisas. Porque essa sensação de mais do mesmo, fazer mais do mesmo, todo mundo tá fazendo isso. Eu vou só pegar a onda aqui. Sem o propósito fica muito ruim. Exato. Fica muito ruim. Se não tiver um porquê estar fazendo aquilo ali, não adianta. Inclusive, isso era tão forte comigo que eu não conseguia vender. Não vou vender, não. Eu tô sendo oportunista, tô arrancando dinheiro da pessoa para ela receber algum conteúdo meu. Isso tá errado. O meu preconceito era tanto com isso. Como é que você quebrou essa parte da venda? Da venda? Precisando de dinheiro mesmo. Pergunta isso. Eu preciso de dinheiro. Muito em função disso. Eu fui entender, não. No início, eu dava muitas coisas de graça. E eu vi que a pessoa não envolvia, não engajava. Eu falei, ela precisa comprar pro bem dela para aí ela engajar. A pessoa não engaja. Não engaja, não adianta. Aí eu, vai, não vai. E aí na hora que ela... Aí ela já se compromete, porque saiu algo do bolso dela. Então isso é uma das coisas que, poxa, vender faz bem para mim e faz bem para quem tá comprando também. Aí eu virei a chave. Tô no processo ainda, que tem muitas coisas que eu vejo gente fazendo marketing muito agressivo, que isso aí me incomoda. Falar, ainda não. Aí também já é demais. Pra quem que você vende hoje? Quem que é o seu público hoje? É a pessoa que não sabe nada de comunicação? É a pessoa que já tem uma noção? É a pessoa que já quer deslanchar mesmo? Pra quem que você vende hoje? Hoje, grande parte do meu público são empreendedores e empresários. Principalmente quem quer transitar para o digital. Que é diferente, no offline tá falando normalmente ali, mas como é que você vai para o digital? Você não vai gravar vídeos de 10 minutos toda hora no digital, por mais que você fale muito no dia a dia, as pessoas não vão consumir. Então hoje o meu público é preenchido mais por empreendedores e empresários. Mas o meu nivelamento é a pessoa entender o porquê melhorar a comunicação, criar conexão. Não vendo, por exemplo, não vou te ensinar comunicação, igual já aconteceu de a pessoa virar para mim, cara, eu preciso aprender comunicação para manipular. Ela não usa essas palavras, mas para manipular um caso aqui, e eu vi, não. Aí já não condiz com o meu propósito. Então, o meu nivelamento é, para que você quer? Para criar conexão com as pessoas? Para quê? Para ajudá-las? Beleza, vamos embora. E eu preciso também de um nível de consciência. Em que sentido? A pessoa precisa se engajar. Porque tem gente que compra, não sei nada de comunicação. Aí eu faço 2 semanas de treinamento com você e vou virar um Silvio Santos. Não. Comunicação é prática. Olha o tanto que a gente teve que sofrer
para poder chegar ao ponto de nos tornarmos comunicadores. Então, esse nível de consciência é necessário. Praticar. Eu faço a minha parte, dou o meu melhor. Mas se você não fizer o que eu estou te passando, não adianta. Por isso que empreendedores e empresários já têm essa consciência, porque está todo dia ali, ou líderes, ou gestores, porque eles estão vivendo a pressão diária. Eles entendem que, poxa, se eu não sair do lugar, ou eu vou ser demitido, eu não vou vender e eu vou quebrar. Então, esse arranque é necessário, porque senão eu prefiro nem entregar um serviço. Qual que você acha que é o papel hoje da comunicação para a humanidade? Não vou falar para empresário, para professor, para namorada, não, para a humanidade. Qual é o papel hoje da comunicação na sua visão? A comunicação, ela é a ponte que leva a nossa essência ao mundo. A comunicação é a externalização de quem a gente é, de como a gente está. Então, eu vejo a comunicação como uma forma da humanidade receber uma salvação. Se a Tatá tem tanto amor para poder dar, ela só vai conseguir compartilhar através do quê? Da comunicação. E aí existe uma guerra, porque tem gente que domina a comunicação, mas usa para o lado errado. Então, por isso que quando eu falo comunicação é a ponte que leva à essência, a essência no sentido positivo, do amor mesmo, de ajudar as pessoas. Como que você consegue ajudar? Como que você consegue trazer uma palavra legal para alguém? Através do quê? Da comunicação. Então, para mim, a comunicação ela é a ponte que leva a nossa essência ao mundo. É o principal agente que vai permitir que as pessoas vejam a vida de uma outra forma. Vejam a vida com mais amor. Eu acredito muito nisso. Para quem está assistindo agora a gente e se interessou em como é que eu aprendo melhor sobre comunicação, qual seria o primeiro passo que você diria para essa pessoa? Primeiro passo. Uma pessoa neutra, assim, sem nada. Tímida. Tímida. Uma pessoa comum, extremamente comum, que nunca nem pensou em ter uma ligação com comunicação, nada. Eu só tô vivendo a minha vida, tenho vergonha. Tá, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Uhum. Primeiro passo, eu vou carregar até a minha história nessa explicação. É isso. Para que eu quero melhorar a comunicação? Tá, eu preciso porque eu percebo que dentro da minha empresa isso é exigido. Não, preciso porque eu não consigo me relacionar no dia a dia. Eu preciso que a comunicação seja a minha fonte de relação com as pessoas. Entender o porquê, o primeiro passo. O segundo passo é a pessoa começar a ter contato com estudos sobre comunicação. O primeiro livro que eu li sobre comunicação é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Adoro. Maravilhoso. Ali eu fui ver que a comunicação vai muito além de falar em público. Comunicação tem a ver com você se relacionar com as pessoas. E ali eu fui vendo que se você melhora a sua comunicação em 1%, a sua vida também melhora em 1%. Então, começar a ter esses contatos mínimos com a comunicação, seja através de um livro, seja através de um vídeo no YouTube. Ter esse aumento de nível de consciência. Tá, eu já sei por que eu quero aprender comunicação e agora eu já sei minimamente o que é comunicação. Terceiro passo, eu realmente recomendo que faça alguma coisa no sentido de cursos, e-books, participar de alguma coisa nessa parte técnica da comunicação. Esses 3 passos, porque foi o que eu fiz. Só que fui muito pela rádio, né? Fui muito obrigado a entrar no ar ali. Mas antes disso eu tinha lido o livro. Antes disso eu sabia o porquê que eu queria melhorar a comunicação, eu queria melhorar de vida. Aí depois eu falei, não, peraí. Quem sabe e que pode me ensinar? E se eu lutar como eu comunico bem sozinho, não vai. Então é melhor identificar quem pode me ajudar e ir atrás dessa pessoa. E depois disso as coisas vão fluindo. Por quê? A comunicação também ela revela quem a gente é. Então, à medida que você faz um curso, vai aprendendo mais sobre isso, você vai entendendo, não, agora eu sei para onde eu vou. Descobri, a comunicação vai me ajudar a ir para cá. Não, a comunicação vai me ajudar a ir para cá. Então, eu vejo que existe um início padrão e depois a pessoa ela vai para o caminho que ela deve seguir realmente. Existe uma história nesse livro que eu acho magnífica, que ele fala assim, que uma pessoa ia sempre pescar. E essa pessoa adorava morangos com creme. E aí, na hora de pescar, ela entendeu que não dava para dar morangos com creme para os peixes. Que para o peixe tinha que dar minhoca. E aí ele faz a relação da comunicação com isso. E é de fato, às vezes a gente quer alguma coisa, mas a nossa audiência está precisando de outra. Por isso que eu te perguntei, para quem você comunica hoje? E é muito interessante a sua resposta, porque você fala, para qual direção a pessoa quer?
O que é que ela está buscando nesse momento? Porque às vezes a gente acha que é tudo muito uniforme. Eu faço uma comunicação aqui, ela é universal, ela é para todos. Não, mas cada um de nós está buscando um caminho. Cada um de nós está tentando alcançar alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que é. Mas a comunicação tem essa habilidade de repente, abrir essas portas. Você tem uma comunidade também, Uhum, lá exato. no WhatsApp, que eu estou lá, Exato. obviamente. Exato. E as pessoas podem entrar nessa comunidade? Pode entrar nessa comunidade. Algo bem recente, inclusive, porque à medida que a gente vai criando conteúdos para as redes sociais, existe uma pressão por parte do público de querer mais do nosso trabalho. Graças a Deus chegou nesse ponto, mas no início era eu de frente para a tela ali, testando, e à medida que isso foi avançando, pessoas foram querendo mais do conteúdo. Quanto tempo demorou isso? Desse parar de falar sozinho e as pessoas começaram... Até eu comecei a falar de comunicação no meu perfil em 2021. 2021. Só que era mais assim, na rádio, né? Às vezes eu compartilhava alguma coisa que eu tava na rádio. Agora, esse boom mesmo na minha rede social foi desde quando eu saí da rádio, no ano passado. Tem pouco tempo. Não faz assim que eu vou ter que sair da rádio. Ai, Thales. Continua, Thales. Continua. Mas foi... Por quê? Porque eu comecei a ter mais tempo para poder me entregar aquilo. E quanto mais tempo você tem, maior é a sua criatividade. Você não tem que se dedicar a um trabalho. É normal, isso acontece. E aí eu comecei a publicar muitos conteúdos, só que eu não tinha repercussão. Muita gente me conhece pelos textos que eu já escrevo, então eu gosto de lançar textos lá, tem muita coisa lá no meu perfil. Só que a virada de chave aconteceu foi em fevereiro desse ano. Eu tinha 3.500 seguidores até janeiro. Tanto é que se... Como é que é? Quem tá quem entrar no meu Instagram aí, vai ver que eu tinha feito uma promessa. A cada 1.000 seguidores que eu ganhava, eu escrevia um texto. Quem disse? Olha que coisa. E aí, eu vou puxar um gancho de uma coisa que eu já falei para explicar essa viralização do meu perfil. Quando chegou em janeiro, eu saí da rádio em setembro do ano passado, mas eu não saí bem financeiramente. Eu saí num estado caótico financeiramente. Tive que vender meu carro, foi uma loucura. Em janeiro, eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel do mês seguinte. E tem vídeos meus no Drive que eu salvei chorando desesperado. Porque a gente acredita que uma hora isso vai passar, uma hora essa dor vai embora. Não é possível, né? Uma hora esse trem tem que parar. Esse trem tem que parar. Tem que parar esse trem. O trem tem que parar. E ali em janeiro eu já tinha publicado um monte de coisa e não dava repercussão. Falei, gente, mas será que eu sou ruim? Eu acreditava que era bom. Aí começa nosso pensamento. Será que eu sou ruim nesse negócio Síndrome aqui? do impostor. Isso é horrível, isso é Horrível. terrível. E aí eu tive uma revelação, e aí foi a virada de... Já vou associar a parte de Deus mesmo nesse momento. Eu tive uma revelação, isso foi numa sexta-feira, no início de fevereiro, que eu recebi o seguinte, Thales, publique um vídeo por dia, durante uma semana. Aí eu falei, tô ficando doido. Tô ouvindo as coisas sozinho aqui, ué, tô lascado financeiramente, ainda recebo poste um vídeo por dia. Eu falei, beleza então, vamos lá. Se for doideira, pelo menos seja uma doideira tentando, né? Aqui pra isso. Postei. Na segunda-feira eu postei um vídeo. Aí esse vídeo eu peguei uma ideia de um outro perfil e fiz do meu jeito. Gravei e postei num desânimo. Já tava bem desanimado. Esse ano, 2024. Na terça-feira, aí eu amanheci e falei, não, mas que desânimo. Mas aquilo começou a me incomodar. Thales, posta. Eu fui postar o segundo vídeo na terça-feira, era 8h30 da noite. Aquela ideia que, tá bom, postei. Quarta-feira, arrastado. Quinta-feira, Obrigação. nossa. Era um negócio que me incomodava. Uhum. Na sexta-feira, eu acordei. E aí eu fui vendo meu perfil lá com 15 mil seguidores. Vídeo de segunda viralizou. Eu falei, que isso? E não parava. A cada... Subi, 16, 17, 18. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que eu faço? É loucura. Desinstalar o Instagram, instalar, deu problema. A síndrome tava tão forte que eu achei que era problema na rede social. E aí começou a chegar muita gente. E eu falo assim que Deus foi tão providencial na minha vida que de fato foi uma revelação
que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Só que eu tinha um curso gravado lá, um e-book gravado. A quantidade de e-books e de curso que eu vendi foi exatamente o valor que eu precisava para pagar o aluguel do mês seguinte. Ali eu falei, realmente eu não tô sozinho nessa jornada, não. Isso aqui é o meu propósito. Nossa. Eu arrepiei da ponta do pé até o tupete. E ali, Tatá, minha vida mudou. Por quê? Começaram a aparecer oportunidades. Eu comecei a ver que a rede social, ela realmente faz sentido. E não parava de chegar gente. E era gente querendo saber de trabalhos, como que eu poderia ajudar. Eu comecei a ter ansiedade muito forte. Por quê? Porque era gente chegando e eu não tinha nada para oferecer. É como se a pessoa entrasse na minha porta da minha loja e saísse pela porta de trás sem comprar nada. Eu tava aqui fazendo obrigação, gente. Vocês estão entendendo? Não sei qual que é o próximo passo que eu faço agora. E aí, mais uma vez, Deus foi tão bom comigo que uma aluna minha lá de Patos de Minas, ela respondeu um story que eu postei e falou, Thales, você quer ajuda? Do nada. Falei, tá, eu quero. Me ajuda. Porque ela trabalhava com vendas, de certa forma, lá no banco. Ela começou a me ajudar. E aí eu virei pra ela e falei, tá, quanto você quer de comissão? Quanto você quer de comissão? Ela falou, não quero nada não, porque você não tem noção do que você fez por mim no ano passado. Ela passou por um trabalho comigo e ela teve coragem de ir pra uma televisão falar da empresa Você dela. tava colhendo. Aí eu fui entendendo. Falei, cara, aí as peças foram juntando. Aí hoje eu tenho uma equipe que faz um trabalho comigo, inclusive, né, abraçando o Léo, o Andrés, toda a equipe, que o Léo ele entrou em contato comigo em fevereiro e aparece quando a pessoa não te segue a aba de solicitações. Eu não tinha visto. E ele mandou assim pra mim, não sei o que, quer fazer uma parceria? Eu tava com 20 mil seguidores. Eu falei, não, mas agora eu não sei quem filtrar, quem tá chegando, não sei se é coisa boa, o que eu faço aqui? Aí eu esqueci de responder, eu não respondi, ficou lá. Falei, beleza, ignorei. Aí do nada, o Léo de novo me chamou. Falei, tá, agora eu vou responder. Tá, você quer fazer uma live com o Orlando? Falei, com o Orlando? Eu entrei no perfil do Orlando Costa, né? Tem 200 e tantos mil seguidores. Falei, misericórdia, Orlando, famosão na rede social, né? Tá. Ou seja, a ousadia que eu tive de aceitar foi graças à rádio, né? Então, a história foi se conectando. Aceitei fazer a live com o Orlando. A live foi no mês de março, abril, não me lembro. E foi um sucesso. E eu, assim, num cenário simplesão, tudo que eu tinha, dei o melhor com o que eu tinha. Aí o Léo virou pra mim, Thales, a gente tá pensando em ter você também. Você aceita? Ao invés de fazer o trabalho pro Orlando, eles já faziam, agora eles queriam fazer comigo também. Eu falei, cara, que loucura é essa que tá acontecendo na minha vida? E as coisas começou a fluir. Começou a chegar gente. Que coisa linda. E meu perfil já tava ali com seus 70 mil seguidores. Aí eu fiz uma imersão em junho, minha primeira imersão online. Foram 8 horas falando na orelha dos outros, né? É muita coisa, né? Muita. No domingo de manhã. E antes de fazer essa imersão, aí tem que ter todo aquele processo de aquecer a audiência. Então, uma vez por dia eu tinha que postar alguma coisa. E aí, nessa semana que eu postei conteúdo, chegaram mais 40 mil seguidores. Aí eu bati 110 mil seguidores. Falei, cara, agora eu tô mais perdido ainda, né? Gente, me ajuda. Muita coisa na cabeça. Enfim, de 6 meses pra cá, minha vida mudou. E em todos os lugares que eu vou, em tudo que eu faço hoje, eu não deixo de falar de Deus. Porque eu entendi. Claro. Não é mais coincidência. E sim, a ação dele na minha vida, em cada detalhe, pessoas que ele coloca, pessoas que eu me afasto para poder seguir em frente. Então, se alguém me perguntar, Thales, como é que você vai estar aqui como é que você vai estar daqui 6 meses? Não sei. Só tô indo. E eu diria para você, se eu puder te dar uma dica, se você quer aprender mais sobre comunicação, eu vou pedir para você seguir o Thales. Eu vou pedir para que você escolha o Thales como seu mentor, porque esse carinho que você tem ao falar, essa calma que você tem ao explicar, eu acho que faz muito sentido para quem, de repente, está querendo começar. E às vezes a gente pega alguém muito entusiasmado e a pessoa não consegue acompanhar. Eu gosto muito da maneira como você faz, porque você é muito didático e muito carinhoso. E agora eu tô entendendo por que você tem tanto esse carinho. Primeiro, porque tem a base de Deus. Sim. Segundo, porque tem um propósito muito forte. Então não tem como essa conexão e essa energia não ser transmitida. Tá explicado agora, muito bem explicado. Queria que você passasse suas redes sociais para todo mundo te seguir, Claro. convidar todo mundo. Claro. Thales com TH A Fagundes.
Instagram, TikTok, YouTube. Eu vou mais pro YouTube agora também, né? Tem que começar a aparecer lá com mais frequência. Mas dá pra me encontrar através desse arroba. E tem no Facebook também. No Facebook, mesma coisa, arroba Thales A. Fagundes. E muita coisa vai acontecer naquela rede social. Eu Muita quero te coisa. encontrar mais vezes. Vai ser um prazer. Já tá sendo um prazer. Muito bom mesmo. Que Deus continue te iluminando e que essa luz continue reverberando na tua vida, Amém. nos seus ensinamentos, nas pessoas que te seguem, porque essa iluminação de Deus não mente. Ela é muito verdadeira. Então, Amém. sucesso para você e muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Obrigada Tatá. mesmo, Prazer Thales. imenso Sucesso. pra nós.